que o Flamengo fez 1-0 e cedeu um empate, mesmo com um a mais em campo, e o Shailon desperdiçou uma cobrança de penalidade que poderia ter colocado o Dragão na frente do placar. Mas foi um jogo daqueles, penalidades para os dois lados, expulsões, ânimos à flor da pele, o gramado do Serra Dourada sendo muito criticado. Vamos analisar essa partida, a vitória do Flamengo. Não, Serra Dourada não, é o campo do Atlético. Não, foi no Serra Dourada. Serra Dourada, sim. Foi no Serra Dourada. O Atlético Goianiense passou esse jogo do Antônio Ascioli para o Serra Dourada. É verdade, é verdade. Cadê o... Até para ganhar a bilheteria, né? O Flamengo não, tá certo, desculpa. Para ganhar aí aquele dinheiro, aquela grana da bilheteria, dos ingressos, né? E depois a gente pode até confirmar, mas eu acho que vendeu mais ingressos para a torcida do Flamengo do que para a torcida do Atlético Goianiense. O Mauro César trouxe uma informação lá no primeiro Canelada todo domingo, né? A primeira edição 1 da tarde, a segunda edição às 18 horas. E mais cedo o Mauro César comentava aqui que o Atlético Goianiense havia vendido muitos ingressos para a torcida do Mengão. Mas comentando sobre o que foi esse jogo, hein? A primeira vitória do Flamengo aí na Era Tite no Campeonato Brasileiro 2024. Começou bem o Flamengo, estreia com vitória, mas não foi um jogo assim tão fácil. Bruno Prado, vitória do Mengão no Serra Dourada. O Flamengo mais uma vez não jogou bem, né? Não foi uma boa semana do Flamengo em relação a desempenho, a futebol apresentado. Com um a mais cedeu o empate ao Atlético Goianiense e o lance nos acréscimos, né, do pênalti, eu vi aqui, realmente não foi nada, né? O jogador do Atlético sobe ali para disputar, tira a bola de cabeça, o braço dele bate ali no rosto do Bruno Henrique, para mim totalmente acidental, sem nenhuma intenção. E nem houve disputa, né? O jogador do Atlético estava inteiro na bola, tirou de cabeça e o árbitro foi no VAR, deu vermelho e marcou pênalti para o Flamengo, que acabou vencendo com a cobrança do Pedro. Então o Flamengo conseguiu um resultado, claro, muito bom, ganhar fora de casa, mas o Flamengo não jogou bem nessa semana, né? O gramado muito ruim, tem uma maratona de jogos, todo mundo enfrentando, mas é um time que pode jogar mais, que deve jogar mais e que acredito que vai jogar mais. O resultado hoje melhor do que a bola apresentada pelo Flamengo e a arbitragem foi decisiva, né? Um pênalti que, para mim, não aconteceu nos acréscimos, que acabou decidindo o jogo a favor do Flamengo. Um jogo cheio de polêmicas e daqui a pouquinho nós temos aí até a ordem cronológica dos fatos, né? Nós temos todas as polêmicas no Canelada da Jovem Pan. Flávio Prado, tá aí, vitória do Mengão, fora de casa, lá no Serra Dourada, 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Goianiense. Flávio. Lá não é fácil para ninguém, já era de se imaginar que o Flamengo tivesse dificuldades, mas parece que teve mais do que se esperava, até porque vocês estão falando sobre esse lance do pênalti que a gente vai ver depois, já estava aqui no ar, né? Então não deu para ver. O Serra Dourada ter um gramado ruim é uma coisa chocante. É que estava largado, né, Flávio? Os caras agora lá, cada um joga. O Goiás joga na Serrinha. O Atlético Goianiense está reformando o seu estádio, manda sempre o jogo lá. Serra Dourada. Então o Vila Nova manda, né? Ele foi o primeiro campo a ser decente no Brasil. Era todo mundo, melhor grama. Engenheiro chamado Remião, engenheiro agrônomo chamado Remião. Ele começou a dar consultoria para o Brasil inteiro e tal. E agora conseguiram transformar até o estádio em lixo. Por isso que eu comecei, quando falou de gramado ruim, eu falei, é possível, Serra Dourada, pô. Conseguiram fazer isso com Serra Dourada. O Flamengo é o time a ser batido. Lá é sempre difícil de jogar. E esse resultado, lá na frente, vai ter um peso importante. Não vai ser mole. O Atlético Goianiense vai tirar ponto de muita gente. Agora, com interferência da arbitragem aí, não tá legal, né? Aí já não... Olha como os caras estão atrapalhando. Nós falamos do jogo do Corinthians, o cara atrapalhou o jogo. Estão falando do jogo do Flamengo, parece que o cara atrapalhou o jogo também. Complicado, hein? Nós poderíamos pensar em duas opções. Primeiro, trazer árbitro só de fora. Segundo, colocar robô para apitar o jogo. Porque os caras aqui não tem jeito. Eles são muito incompetentes, tá louco. Não dá, não tem jeito. A atuação do Flamengo sendo muito criticada. Até o Mauro César, o nosso companheiro, publicou aqui nas redes sociais, né? A atuação do Flamengo hoje é absolutamente ridícula. Segundo tempo imperdoável. Mexidas do Tite sem nexo. Perdeu um lateral antes do jogo, outro durante a partida. Teve isso também, porque o Flamengo hoje acabou perdendo o Varela e entrou com 2 laterais esquerdos, né? Entrou com o Ayrton Lucas, de lateral direito, e entrou também com o Matias Vinha, né? Foi isso. O Flamengo entrou com 2 laterais esquerdos na ausência do Varela.
E aí ele falou, então sacou um zagueiro e ficou praticamente sem sistema defensivo para colocar um segundo centroavante. Desastroso. E o Mauro também critica aqui o pênalti, né, contra o Atlético Goianiense, que ele fala aqui, E aqui em tela pequena, Pedro, é assustador. Ele fala que o Maguinho sobe para fazer aquele movimento, né, de impulsão, né, e acidentalmente acerta o Bruno Henrique, né, tava ali na disputa de bola. O VAR, Wagner Heuwey, e o árbitro André Luiz Policarpo. Então, tá aí, a arbitragem também sendo protagonista nesse jogo do Mengão. Vampeta, vitória do Flamengo, mas muitas críticas à atuação do Fla e quebrou uma sequência de 16 vitórias, né? Aliás, 15 vitórias do Atlético Goianiense do Jair Ventura, Vampeta. Então, Pedro, essa rodada, né, do Campeonato Brasileiro começa com alguns jogos assim de campeões estaduais, né? O Flamengo campeão carioca, o próprio Atlético Goianiense campeão goiano, né? O Atlético ali, que você acabou de falar aí que o Jair Ventura foi expulso no comecinho do jogo. Esse jogo foi paralelo ao jogo do Corinthians, mas a gente sempre fica de olho no peixe e outro no gato, né? Vendo toda a rodada, né? E vi que o Atlético Goianiense tem um homem expulso também no primeiro tempo, né? O Flamengo... O Atlético ainda sai na frente, o Flamengo sai na frente com o Daniel Cruz, gol de falta, o Atlético empata, tem um pênalti, né? A gente só estava aqui vendo, eu não vi o pênalti, não sei se o goleiro pegou, se o Charles meteu para fora, né? Teve ainda esse lance, eu sei que no final de tudo, se foi ou não foi, né? O Flávio está aí olhando as imagens, se foi ou não foi pênalti, o Flamengo bota mais... Para garantir que não foi. Não foi, né? Não foi, mas aí o final de tudo tem 3 pontos. É 2-1, um jogo fora de casa, onde o Atlético Goianiense volta para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Teve aí nos últimos anos, figurando ali na principal, para mim, o principal campeonato do nosso... Não digo até no continente, para mim. Eu acho que o brasileiro é muito mais difícil até do que a Libertadores, porque são 38 rodadas, ida e volta, você enfrenta aí equipes, por exemplo, o Flamengo todo poderoso, uma folha de pagamento, jogadores internacionais, uma dificuldade que teve para vencer hoje o Atlético Goianiense por 2-1. E o Atlético, para mim, tem a camisa mais bonita do Brasil, né? Já fazendo a moral para o presidente mandar para mim aquele kit que ele sempre mandou aqui. E o Flamengo aí, 3 pontos, né? O Atlético Paranaense lidera a competição, goleando, né? O Cuca ali voltando, foi campeão estadual com o Atlético Paranaense. Quando eu falo, Bruno, que tem alguns jogos assim de campeonatos estaduais que os campeões estaduais se bateram, por exemplo, Vitória e Palmeiras. Atlético Paranaense e Cuiabá. Atlético Goianiense e Flamengo. Campeonatos estaduais ali. Se em outros tempos tinha até entrega de faixas, né? Dava as faixas tudo. E jogando no Serra Dourada, que ninguém manda jogo lá no Serra Dourada. Isso aí foi mais para poder arrecadar, né? O Flamengo, todo o poder do Flamengo, onde vai ter sua torcida em massa. O Atlético quis ganhar um dinheiro, mas depois ele volta a jogar. É no Ascioli, né? O nome do estádio. Antônio Ascioli. Antônio Ascioli. Lá ele vai dar problema, lá é problema. Já foi agora na estreia contra o Flamengo. O Jair Ventura, que levou esse time de volta à primeira divisão. Eu não vi qual foi o motivo que o Jair Ventura foi expulso e o Tite foi para o defender também. Mas quando eu voltar, terminando aqui, eu voltar para casa, eu vou ver tudo o que aconteceu na rodada. Mas nós temos os lances, hein? Tem aí? Já temos os lances começando. Então bota aí que a gente cita logo o pau para ver se foi ou não foi. Começando pela expulsão do Jair Ventura e o Tite ficou irritado também. Nós temos aqui o lance, indo pela ordem cronológica dos fatos, né? Primeiro a expulsão do Jair Ventura com 13 minutos da primeira etapa. Aí reclamou com a arbitragem e tal. Aí aparece o Tite. Olha lá, aí ele começa a apontar, começa a falar... O Tite, né? Mais irritado, esbravejando o Tite. O Tite falou que eles erraram na expulsão do Jair Ventura. Pessoal que estava ali à beira do campo, os colegas que trouxeram essa informação, né? Porque, evidentemente, pela imagem que a gente está acompanhando aqui, o Tite está de costas para a câmera. Então, os colegas ali à beira do campo trouxeram essa informação de que o Tite saiu gritando: ó, vocês erraram na expulsão do Jair, hein? Vocês erraram na expulsão do Jair Ventura. Então já começa a polêmica desde o comecinho, né? Quem é o árbitro, Flávio? Você conhece? É de Minas Gerais, André Luiz Policarpo. E hoje teve o negócio do VAR, né? Que o negócio que... Eu vi o Pedro escreve lá, dando...
Lá no jogo do Vasco, que agora tem negócio que pode falar, né? Sim, pela primeira vez, né? Foi no jogo do Vasco, agora Vasco e Grêmio. Como se fosse futebol americano, né? Que na NFL eles têm essa comunicação que o árbitro fala com o estádio, explica as decisões. Isso aconteceu pela primeira vez, é novidade, né? No futebol brasileiro. Agora Vasco e Grêmio. Foi a primeira chamada. Foi a primeira chamada. Até agora não deu pra entender o que aconteceu. Achei muito rigorosa, né? A postura da arbitragem, né? Nessa reclamação. Parece que ele reclamou de alguma coisa e tal, pedindo um cartão. Foi expulsado por causa disso, não vai ter treinador no banco de reserva. Por exemplo... pareceu nada fora do padrão. Por exemplo, eu falei aqui do Fagner, né? Que já vi jogador ser expulso por muito menos. Se a gente pegar aqui alguns técnicos do Brasileirão, o Abel Ferreira, por exemplo... Quantas vezes, então, já não seguraram o Abel Ferreira, né? Abel, Filipão, tem uma galera, Fernando Diniz. Felipão, Fernando... É verdade, Mano Menezes. Tem um relatório bonito aí. O que dá a impressão é que ele tá pedindo um cartão. Deve ter acontecido um lance com um cartão. Pô, tal, cartão. Falou um palavrão, mas não um palavrão pro cara. Dá um cartão, né? Não pareceu nada. Bom, pro Tite achar que foi errado, não é? Pra sair comprando, né? Pois é. Bruno Prado, tá aí, a gente acompanhando essa expulsão do Jair Ventura. Achei muito rigoroso aí, né, o árbitro nessa expulsão do técnico do Atlético Goianiense, Bruno Prado. Parece sim, muito rigoroso, né? Logo no início do jogo já expulsou por uma reclamação que parece que ali não ultrapassou o limite ali. Então, acho que é rigoroso logo no início do jogo expulsar o treinador por uma reclamação que parece ali uma reclamação normal, né? Então, exagerou, sim, o árbitro da partida. O Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, ao sair de campo, falou o seguinte, abre aspas, o árbitro só fez besteira, cagou o jogo todo, ele já veio mal intencionado, marcou um impedimento que ninguém sabe que impedimento foi aquele, marcou um pênalti que não existe. Se ele expulsou o Maguinho, por que ele também não expulsou o Léo Pereira? Porque foi agressão do mesmo jeito. Colocam um cara para nos roubar dentro da nossa casa. Isso não pode. A CBF tem que tomar alguma atitude, fecha aspas. Tá aí, declaração forte, hein? De Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, logo após o fim da partida. E a gente vai seguir acompanhando os lances para ver, né, se procede mesmo essa reclamação tão forte do Atlético Goianiense. Agora é a expulsão do Alex Vinícius. Tá aí, no lance com o Pedro, é um ataque promissor. A gente vai acompanhar de novo aqui no replay. O Alex Vinícius derruba o Pedro, também dá para perceber a condição do gramado, que não é das melhores. Chance, não vou dizer que vai clara de gol, mas era um ataque promissor mesmo, 1 contra 1. Se ele já tem amarelo, para mim é expulso. Se não tem, é cartão amarelo. Ele está interpretando que o Pedro ia sair na cara do gol. Eu tenho dúvida sobre isso, porque tem um outro zagueiro chegando ali. E, olha lá, tá vendo? Talvez desse tempo de fazer uma cobertura. Aí a interpretação foi lance claro de gol, né? Evita que o gol aconteça. Por essa interpretação estaria certo. Mas chance clara e manifesta de gol. Não me parece. Não é tão claro e manifesta. Acho que houve exagero. Também não achei que era o último homem, né? Porque... Até pode ser, né? Lá, mas tinha outro jogador chegando ali, né? Eu acho que daria tempo de alguma coisa. Mas a interpretação... Vamos ver. Cortou. Vamos dizer que ele passasse direto. Daria tempo do zagueiro chegar, sim. Aquele que está vindo por trás. Pois é. Eu acho que houve um exagero aí, sim. Não havia essa iminência de... Não foi seguindo amarelo. Foi vermelho direto, tá? Então, ele considerou como se ele tivesse evitado o gol claro, e ele evitou através dessa falta. Não exagerado. Bem longe do gol, viu, Flávio? Exagerado, tá fora da área. Bem longe. E tinha outro jogador na cobertura. Bem longe. Bruno Prado, lance polêmico aí de Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Para mim também é exagerado. Eu daria o amarelo aí. Para mim não ficou caracterizada a chance clara de gol do Flamengo. Para mim, um lance exagerado a expulsão do jogador do Atlético. Já a participação do Rodrigo Viga ao vivo aqui no Canelada da Jovem Pan para analisar o que foi esse resultado do Flamengo e essas polêmicas de arbitragem. Não para por aí não, porque tem mais. Pênalti polêmico. Desculpa, o Botafogo empatou com um homem a menos lá em Minas, tá? 2-2. 2-2, estava com um homem a menos e conseguiu fazer um gol de empate. Cara, só Corinthians e Atlético Mineiro não balançaram as redes, portanto, né? Pelo menos foi o único jogo que não teve gols
a rodada do Campeonato Brasileiro até aqui. E é claro, né, tá rolando nesse exato momento Palmeiras e Vitória, né? A gente está fazendo o programa com o jogo rolando. Vamos lá, o pênalti do Atlético Goianiense, é isso? Tá aí, ó, o Maguinho sobe com o Bruno Henrique, vermelho direto, o árbitro entendeu, junto com o VAR, que houve aí uma cotovelada no Bruno Henrique. Será, gente? Eu achei acidental. Mauro César comentou, eu achei também esse braço do atleta do Dragão acidental, nesse lance com o Bruno Henrique. Ele abre os braços, aquela tentativa de impulsão, né? Enfim. Sei não, lance polêmico, hein? Lance Não é polêmico. Não é polêmico. Pra mim não foi nada. Não é polêmico. Nada. Não foi nada. Polêmico quando tem dúvida, né, Pedro? Não tem dúvida aí, não. Aí realmente, sinceramente, o VAR chamou, né? É. Eu precisaria ouvir muito o que eles falaram lá entre eles. Amanhã eles falam, né? Amanhã Espero que sim, negócio, espero né? que eles liberem. Realmente vai ter que explicar bastante. É óbvio que o rapaz abre os braços para tomar impulsão, como você já falou, né, Pedro? Tem que tomar impulsão, não faz nenhum gesto de dar uma cotovelada Costas pro Bruno Henrique, nada. Ele sobe natural, ó, sobe aqui. Vai subir assim, não dá. Ele sobe naturalmente, ganha a bola, até com uma certa tranquilidade, e morreu ali, não aconteceu nada. Nada, zero, nada, não aconteceu nada. Eu não considero esse lance nem polêmico. Eu acho que não houve absolutamente nada. Temos ele, hein? Rodrigo Viga, muito boa noite para você, direto da cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Flamengo muito criticado pela atuação hoje, apesar da vitória. Rodrigo Viga, boa noite. Eu fico tranquilo em relação a isso. Boa noite para você. Você ama o Tite, né? Tem um monte de gente aí que também ama o Tite e eu tenho batido na mesma tecla. O Flamengo. Boa noite para os nossos ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan. Desculpa aí a falta de cortesia e gentileza. Agora, voltando à vaca fria, meu caro Pedro, eu venho batendo na mesma tecla aqui no microfone da Jovem Pan. O Flamengo ainda não foi testado. O Flamengo ainda não foi colocado à prova. Sempre vai ter aquele que vai dizer, é início de temporada, tá só começando, calma, vai devagar. Tenho certeza que são os mesmos que estão secando e torcendo o Flamengo se esculhambar, se dá mal como se deu mal no ano de 2023. Sabe para que serve o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro? Você pega um troféu, como aquele ali que meu filho tem, que é goleiro, botar na prateleira e continuar a vida, meu amigo. Não dá para achar que Campeonato Estadual é parâmetro que é referência. Vou fazer só um parênteses aqui, rapidamente, porque a arbitragem como um todo foi uma lástima. O que nós tínhamos hoje dentro de campo era de envergonhar, porque o pênalti para o Atlético Goianiense não foi. O pênalti agora no final, não sei de onde é que eles tiraram a ideia de que aquilo ali foi uma penalidade. A expulsão talvez seja questionável, o último homem, coisa e tal, o Pedro vai chegar, tá mais veloz, tá correndo, né? Era Tite, conforme Massaredian, pode chegar na cara do gol. Beleza, agora, a arbitragem como um todo foi lamentável, um cataclismo, um hecatombe no estádio Serra Dourada. O segundo tempo teve mais de 1 hora, rapaziada, teve 60 e lá vai minutos, tamanha confusão que foi a arbitragem na partida entre Flamengo 2 e Atlético Goianiense 1. Agora, eu vou voltar ao que interessa, porque ficar falando só de arbitragem é criar uma cortina de fumaça em cima de um time que não está jogando futebol para pensar em algo grande, em títulos e conquistas no ano de 2024, a não ser que se contente com o campeonato estadual. Aí tá, vai de carro de corpo de bombeiros, carro aberto, vai andando aqui até Brasília, vai e volta, dá cambalhota na rampa do Palácio do Planalto, tira foto com o Vampeta e o caramba 4. Sincero, honestamente, o Flamengo não foi testado. O Flamengo não foi colocado à prova. E os últimos jogos têm dito isso muito claramente. Aos poucos, as atuações de 2024 fazem lembrar o Flamengo com dificuldade de deficiência no ano passado. Afinal de contas, ano passado a gente ficou tirando sarro, ficou gozando o Flamengo quando empatava ou perdia para Alcas e Nublense. Quais foram os primeiros 2 jogos do Flamengo na Libertadores da América? Contra os portentosos Milionários e Palestino. Foi muito diferente? Foi muito distinto? Estreia no Campeonato Brasileiro. Pegou quem? O tricampeão goiano. Meus parabéns, Atlético Goianiense. Vai vencer o Campeonato Brasileiro? Vai buscar vaga na Libertadores da América? O Flamengo ainda não convenceu. Para quem ama números, para quem ama estatísticas, o Tite é o técnico adequado, é o técnico perfeito. Vai colecionar um monte de números.
time menos vazado, ou que fica 250 milhões de anos a cada passagem do Cometa Halley sem sofrer um gol, a defesa mais coesa, mais compacta, o ataque mais promissor, mais eficiente, e o futebol. E aquilo que vale, o que importa, e o futebol. Aonde vai esse Flamengo com esse futebol comandado pelo amado por alguns Tite na temporada de 2024? Eu sei que as escusas e as desculpas já estão prontas. Ah, tem desgaste. Desgaste com um time que jogou a final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro contra o poderoso Nova Iguaçu. Que desgaste é esse? Desgaste porque jogou contra o Milionários e contra o Palestino. Ora bolas. E quando pegar o Atlético Mineiro? E quando pegar o Palmeiras? Quando pegar o próprio Grêmio, que não vai muito bem assim? Quando pegar um time mais encorpado, como o Internacional de Porto Alegre? O que vai ser desse Flamengo? Vai ficar falando em desgaste? Vai ficar falando em campeonato estadual? Vai ficar falando em início de temporada? Olha, gente, é bom ficar atento, é bom ficar esperto, porque o começo é desanimador. Estou falando em termos de futebol, não estou falando em números e estatísticas, não. Em termos de futebol apresentado. A atuação do Flamengo, deixa a arbitragem de lado. Olha o que jogaram os jogadores do Flamengo no Serra Dourada. Ah, a culpa é do gramado. Esse elenco custa 40 milhões de reais por mês, meu amigo. Esse clube tem um orçamento de 1,5 bilhão de reais por mês. E a torcida não tem direito de exigir, não tem direito de criticar, não tem direito de cobrar, ou pelo menos de ansiar, de esperar um pouco mais. E não é voltar 2019 a Jorge Jesus, não. É apenas ter o direito de ficar insatisfeito com o futebol jogado. E isso está acontecendo nesse momento. Agora, se alguém vai se abraçar, se vai mergulhar, vai namorar, vai noivar e casar com os números, com as estatísticas, pega a estatística, enfim, guarda, namora e segue o jogo. Agora, como futebol, como apresentação, como disposição tática, como soluções que o técnico tem que tirar da cartola, continua achando feijão com arroz danado, Pedro. A estatística mostra que o Flamengo ainda não perdeu na temporada e mostra também que o Flamengo, com o Tite, hoje sofreu o seu segundo gol, né? Eu acho que a estatística, por enquanto, vem mostrando bons números, né? Ah, você é titista. Você é titista. Você tá gostando. Não tá jogando nada, mas tá bom. Aí quando pegar um adversário encorpado nas quartas, ele adora quartas de final, é sempre bom lembrar, né? Quando chegar quarta de final da Libertadores, quando chegar quarta de final de Copa do Brasil, vamos ver então se esse futebol diminuto, bolinha de gude que o Flamengo tá jogando vai ser suficiente para avançar. Tomara que avance. Mas precisa progredir, precisa evoluir, precisa avançar muito mais, Pedro. Olha os últimos jogos do Flamengo. O Flamengo fez final do Campeonato Estadual contra o Nova Iguaçu. Estreou na Libertadores da América contra o Milionários. A segunda partida foi em casa contra um Palestino que tomou de 4 jogando em casa. E estreou no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. Não jogou bem em nenhuma das partidas. E é para ficar satisfeito? É para ficar colecionando estatísticas? Eu lembro dessa história na seleção brasileira. Ah, o Tite conseguiu botar o Brasil na Copa do Mundo. Ah, precisava de um ciclo completo. Ficou não sei quantos jogos sem perder. Meteu tantos gols. Para que serve eliminatórias? Se não colocar todo mundo lá na Copa do Mundo? Isso é para porcaria nenhuma. É mais do que obrigação estar numa Copa do Mundo. Quando pegou a seleção de segunda prateleira lá, a poderosa Bélgica, a poderosa Croácia, que não ganha na Copa do Mundo, pimba, caiu. Olha, eu já vi esse filme antes, Pedro. Eu não quero ser profeta do apocalipse. Quero estar redondamente enganado. Agora, o Tite precisa entender que o torcedor do Flamengo quer mais. Como diria o RPM, muito mais do que isso que está apresentando. É que você está falando que o Flamengo está sendo testado a partir de agora com o Tite. O Flamengo e todos os outros 19 times do Campeonato Brasileiro passam a ser testados agora, porque o Campeonato Estadual, seja o Carioca, seja o Paulista, por mais forte que seja, não pode ser parâmetro para esses times. Não pode ser parâmetro. E a Libertadores também chega aí para testar a força desses clubes brasileiros. O Kaique Lima me passou aqui alguns jogos do Mengão, né? 0-0, jogo de volta do Carioca com o Fluminense, estreia na Libertadores 1-1, né? E a estreia do Brasileiro, né? Alguns dos principais jogos do Flamengo na temporada. Teve 1-0 sobre o Nova Iguaçu também, Pedro. Aquele portentoso 1-0 em cima do Nova Iguaçu. O Flamengo já tinha feito 3-0 no primeiro jogo, então entrou em campo só para cumprir tabela, né? Me passou aqui alguns dos principais jogos.
o Flamengo já passou por essa situação de jogar com um a mais na Libertadores e também sofreu gol, mesmo jogando com um a mais. E hoje, novamente... Milionário. Vamos lá, Pedro, vamos ser franco, vamos ser claro, vamos ser direto. Depois do 3-0 sobre Nova Iguaçu, esse time do Flamengo deixou muito a desejar, deixou dúvidas, lacunas e atos de interrogações. No 1-0 sobre Nova Iguaçu, no 1-1 jogando contra o Milionários lá em Bogotá, a altitude e coisa e tal. Disseram que a altitude de Bogotá não era o problema, de repente vira problema, vira escudo. Depois, ganhou, jogando bem o primeiro tempo e muito mal o segundo tempo contra o Palestino, 2-0 aqui no Maracanã, e hoje venceu por 2-1 o Atlético Goianiense, num jogo em que, se você for analisar o futebol e deixar de lado essa atuação circense da arbitragem, no 2-1, deixa muito a desejar. Já são 4 jogos contra adversários de medianos a fracos, Pedro. De medianos a fracos. E o Flamengo não conseguiu se impor, mesmo, como você bem disse, com um jogador a mais. Eu estou preocupado. Eu conheço um monte de torcedor do Flamengo que está preocupado. Agora, se é para bater palma, que nem foca, que nem coreano na arquibancada, porque está lá no placar 1-0, 2-1 ou 2-0, PT, saudações, meu amigo. Aí, cada um com o seu gosto. Para o meu gosto, para o meu tipo de pensar futebol, de admirar futebol, não me agrada em nada.